é Eu. Não, essa é a palavra. Que era a frase. Sujeito e verbo. Eu sou. Não é vai no peques mais? Não. Tem uma frase que está escrito toda hora. João? Eu sou Em verdade, em verdade, não. vida. Em todos eles. Não, é uma frase curtinha. Em todos? Em todos. João. Eu sou. A frase é: Jesus disse. Como testemunha. Então, isso tira muito da opinião deles. Eles descrevem fatos e muitas vezes na descrição você percebe uma diferença de postura de Jesus com o apóstolo, o evangelista. Quer ver um exemplo simples? Jesus está passando e um cego está gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus está passando, está indo embora. E ele insiste. Os apóstolos falam: ô, cala a boca aí, senhor. Dá um tempo. Não, e ele continua gritando, não é? Então, Jesus vira para eles e fala assim: chama lá o homem. Aí o evangelista quer assim. E ele foi lá e chamou o cego. Ué, tem duas percepções diferentes. Para Jesus, aquela criatura era um homem. Para o evangelista, era um cego. A mesma coisa vai acontecer com aquela prostituta que vai lá e fica lavando os pés de Jesus com lágrimas e secando com os cabelos. Você se lembra dessa passagem? O dono da casa fala assim: se esse fosse um profeta, saberia quem é essa mulher, porque ela é uma prostituta. E o Lucas também, quando escreveu, no comecinho do capítulo, da passagem, ele fala: então uma prostituta entrou e sentou ali atrás dele. Quando Jesus percebe, de alguma forma, o que eles estão achando, ele fala assim para o dono da casa: Simão, vês tu esta mulher? Ele não fala: vês tu esta prostituta? Então você, analisando bem, você vê que o pouco que os evangelistas colocaram de opinião deles não contamina o que o Cristo diz, o que o Cristo fala, como ele age. A contaminação mais importante que teve, na minha opinião, é a abertura do Evangelho de João, os 11 primeiros versículos, quando ele apresenta Jesus como unigênito, ou seja, o Filho único. E está aí até hoje essa coisa esquisita, né? Bom, eu quero concluir só um pouquinho, quero concluir para quem que o João escreveu. Então, o Evangelho de João é diferente dos outros três porque ele tem discursos longos, os casos são cumpridos. A conversa com a mulher da Samaria rendeu uma longa história, chamou o povo da cidade. O cego de nascença também virou um capítulo, porque aí chama os pais do cego e investiga, né, interroga e vai embora e volta para interrogar o cego, e aí o cego fala: vocês querem ser discípulo também? E vai, entendeu? As histórias são longas, né? Então são discursos muito mais completos a respeito de algumas passagens. E tem também a sua originalidade em relação a algumas coisas. Primeiro, a mulher adúltera só aparece em João. E a ressurreição de Lázaro só aparece em João. Então, acredita-se que João já tinha mais liberdade para colocar algumas informações que os demais preferiram omitir. Então, ele escreveu realmente para as comunidades cristãs, para os cristãos. Certo? Desse modo, nós podemos concluir que o Evangelho de João, que o Evangelho de Mateus e Marcos
eles têm um pouco de machismo, porque a mulher, por exemplo, a mãe lá dos dois apóstolos, João e Tiago, ela não tem nome, é a mãe dos filhos de Zebedeu. Mas em Lucas, a mulher já é uma figura extraordinária, que se deita nos pés dele, lava os pés com lágrimas, enxuga com os cabelos. É uma cena tocante demais, né? Eu, toda vez que paro e leio essa passagem, eu me emociono com ela, porque é de uma ternura imensa, e ele fala para ela: você não tem pecados, né? Isso dá uma confusão com os judeus. E de João, então nem se fala, ali a mulher não tem mais, está completamente equiparada ao homem, né? Tanto que quando Jesus ressuscita, ele aparece para Madalena, o que ele fala para ela? Repete a Quando Jesus ressuscita, ele aparece para Madalena, se materializa para Madalena lá perto do sepulcro. Não me detém. Onde estão? Acho que onde estão eles? Não pergunta pelos apóstolos. Não me detém. Isso depois, ele vai dar uma orientação, né? Ele fala assim: mulher, vá e diga aos outros. Hein? Mas você poderia, eu acho que foi isso. Mulher, vá e diga aos outros. Antes disso. Não me detém. Mulher, por que choras? Aí ela, porque levaram o meu Senhor, me conta onde você colocou que eu vou levá-lo, né? Você vê que era um carinho imenso, né? Aí ela percebe, mas Rabi, né? E ele fala assim: não me detenhas. Ainda não. É uma frase assim, forte, né? Muito forte, porque a gente deduz que ela teria poder, teria força para detê-lo. Então a mulher está ali, ó, mano a mano com ele. Tá certo? Com isso, eu também aproveito para dizer que eu considero 4 evangelhos bom demais, sabe? Para mim é uma dose alopática. Não preciso mais. Pode até ter mais e eles venham a complementar, venham a enriquecer. Só digo que essa decisão que a Igreja Católica tomou aí no século III ou IV, acho que no século IV, que chamou o Jerônimo, que era o cara mais inteligente da época, para fazer a seleção dos livros, e ele trabalhou e examinou e selecionou esses 4. Eu acho que os relatos se complementam, não tem contradição, né? Os detalhes que cada um coloca se complementam, e o que sobra de um não destoa do conjunto, acrescenta mesmo, tá certo? Então, gente, nós saímos um pouco do tema, mas eu acho que está bem empregado, não é? Tá bom? Só eu posso só falar uma coisa. O Lázaro também tinha pedido a palavra, vocês dois participam e a gente encerra, tá? Não, é que você ficou falando muito nessa questão da predominância do feminino ou do masculino. Eu fiquei aqui pensando, não significa que um seja melhor do que o outro. Eu acho que é uma facilidade que cada um tem, ou talvez o dom de ter mais aquelas características. Entendeu? Não significa que quem tem mais característica feminina é melhor daquele que tem mais característica masculina. Eu acho que depende da missão, digamos assim, da pessoa, para aquilo que ela veio fazer. Não significa, eu penso que não significa que um seja melhor do que o outro. Eu acho que quando existe o erro é quando esses princípios são aplicados de forma distorcida. Entendeu? Eu vou pegar a carona porque assim, eu acho que a principal distorção que nós fazemos é acreditar que
a mulher é feminina porque ela tem o aparato reprodutor, não é? E que o homem é masculino porque ele tem somente uma participação, como assim, secundária na reprodução. Não, nós somos bipolares. Uma boa parte não tem predomínio. Uma parte é predominantemente masculina e outra predominantemente feminina. Mas uma coisa não é melhor do que a outra. Isso que eu estou querendo Por isso que eu dizer. falei, Jesus Cristo, na minha opinião, tem um predomínio, ele é filho do homem, ele deixa muitos sinais de que ele prioriza a autonomia, a liberdade, né? Os vínculos afetivos estão um pouco no segundo plano para ele. Mas o que ele fala aqui sobre casamento e que, de alguma forma, se impregnou no Ocidente, é bem uma filosofia do lado feminino. É a valorização do laço afetivo, né? da importância. Hoje nós sabemos que o sujeito que mais adoece no mundo é o homem idoso sozinho. Ainda bem que as mulheres deixam a gente morrer primeiro, na maioria das vezes, né? Pelo menos uma coisa boa a gente ganha essa história. Tá certo? Aí está no Evangelho, aí o Filho de Deus se fez homem. E o Filho de Deus se fez homem. Porque ele falou, vai lá salvar esse pessoal. Ele tinha que ter autoridade. Então, por isso que é claro no Evangelho. E o Filho de Deus se fez homem e habitou entre nós. Essa é uma parte. A segunda é com referência ao primeiro estudo, aquele povo não estava preparado ainda, aquele povo lá não estava preparado para Jesus. Por isso que ele disse do talismã, o que era. E eu, até hoje, não estou preparado. Tanto que esse livro que nós estamos estudando agora, que você está nos trazendo, ele não está sendo só nessa sala. Quantas salas no Brasil, nesse momento, está estudando esse livro? E é o único livro no mundo que é estudado quase que todos os dias, é o Evangelho. Então, eu não estou preparado ainda, porque estou aos poucos, como você está explicando, eu vou em outras para me preparar, para entender perfeitamente as palavras que ele disse aí, que o se fez macho e fêmea, uniu e tal. Então, isso são estudos que muito profundos, como você citou aí, deixa a gente boquiaberto com as palavras que ele nos deu. Tá bem, eu gostaria de comentar, então, mas o seguinte, que naquele tempo o povo tinha pessoas preparadas. Algumas pessoas, e não foram só os apóstolos, algumas pessoas do povo, né? O romance há 2000 anos, por exemplo, mostra pessoas que assimilaram muito bem o Evangelho. A esposa do senador, por exemplo, suportou 25 anos. Né? Então, assim, sempre, em qualquer época, tem pessoas preparadas. É um risco fazer essa generalização, como o Kardec fez também. Eu acho que foi um engano, sabe? Falar que tem 3 revelações, sabe? Porque quando ele coloca Jesus Cristo como uma revelação do amor, e em seguida vem o Espiritismo como uma revelação da verdade, não dá consistência, não tem fundamento isso. Nas próprias palavras de Jesus, quando ele fala, quando Pilatos pergunta para ele se ele é rei, ele vai responder lá, em um determinado momento, ele fala assim, não, ele fala assim, eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, a gente pode discordar um pequeno estudo, que é chamado de As 3 Revelações, que ele é muito atravessado, tá? Ele não contempla a figura de Jesus Cristo na sua totalidade, e podemos discordar também dessa proposta do João, porque não tem nenhum momento, tem dois temas,
por exemplo, importantíssimos no cristianismo, que você não tem uma palavra de Jesus a respeito. A virgindade de Maria e ele ser filho único, ele ser unigênito. Não tem. Isso é coisa plantada, não é? Fake news. Só um adendo. Que João fala, né, eu não sei em qual parte ali do Evangelho, João fala assim, e os parentes dele não tinham noção da mensagem dele aqui na terra. João fala isso aí no Evangelho. Quando ele fala lá, quem são meu pai e minha mãe, aí que tem aquela revolta que mandaram prender, que ele havia perdido o espírito. Dá licença, a gente tem que encerrar porque já estão Colocaram uma vassoura de atrás da porta. Aí, ó. Depois o cara não fala assim, Mas é isso. Apesar que eu faço essa ressalva, assim, as coisas que eles mandaram, dá para a gente discernir, dá para filtrar. O bom é que a gente esteja muito atento ao que é fala de Jesus, o que é discurso de Jesus, porque a reverência deles com Jesus era tão grande que eles não ousariam alterar nenhuma vírgula. Tá bem? Gente, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez e continuemos na luzinha que a gente tem. Tá?